Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantos que gostariam, né, de estar aqui hoje no santuário? E você está, né? Graças a Deus, você viajou, vem de longe, mas chegaram aqui para ouvir a palavra de Deus, para mergulhar a sua vida na graça de Deus. Muitos gostariam de ter a oportunidade de rezar mais e não tiveram, né? Porque antigamente era mais difícil, era mais restrito as missas, né? A gente tinha missa mais no domingo, a missa cotidiana, era pouquíssima gente que tinha oportunidade. Os que moravam mais próximo da igreja, né? Os outros moravam longe, a maioria das pessoas moravam nas zonas rurais, né? As cidades foram enchendo depois, mas antes a maioria das pessoas viviam na roça. E às vezes para ir na missa tinha que, quando tinha oportunidade de ir na cidade. Ou na Semana Santa, que todo mundo transpunha a casa, né, da roça para a cidade. E aí ficava uma semana na cidade para fazer a Semana Santa. Então, muitos tiveram dificuldade com os nossos avós, meus avós, né? Quantas dificuldades tiveram para ter acesso à palavra de Deus. Acesso à igreja, até mesmo para casar, para fazer um batizado, demorava, né? Porque para sair da roça para ir lá batizar, demorava, não era tão fácil assim, né? Então, era uma dificuldade enorme para ter a palavra de Deus. Imagina este povo desta época, então. Que a maioria ainda não tinha os escritos como nós temos hoje, era tudo uma tradição oral. Você tinha que guardar os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus. Imagina os judeus que têm 600 preceitos a lei, e todos tinham que saber de cor os 5 primeiros livros da lei. Pentateuco. As pessoas tinham que saber os 613 preceitos da lei, mais os mandamentos. Não era fácil. E guardar a história para contar para os netos, para os filhos, para os netos. Então, a obrigação do pai, na época, era passar a palavra de Deus para os filhos, ensiná-los a amar a Deus. Está lá no Deuteronômio 6,4, o pai deve ensinar os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então, a obrigação do pai e da mãe. Não tinha outra obrigação. Era ele que passava, ele sabia oralmente todo o ensinamento, ele tinha que guardar na cabeça as festas, os tempos das festas. Olhando para a lua, por isso que tem hoje os calendários lunáticos, e de acordo com a festa, de acordo com a lua, era uma festa. Então o calendário foi fundamentado mais ou menos isso. Por isso as pessoas tinham toda uma festa a cada mês, para quê? Para marcar a data da festa de Deus, né? O zodíaco, hoje aí virou horóscopo, né? Tudo errado. O zodíaco era só para marcar as festas de Deus. Não tinha nada a ver com o que tem hoje, essa adivinhação que está aí hoje. Não existe. O zodíaco eram as festas de Deus, as festas das tendas, as festas do Aikipu, a festa
da confissão, que é o mês de setembro, a festa quando tinha touro, que era os meses de... cada mês era marcado, porque era uma festa para celebrar algo que estava finalizando, né? Aquários era o último tempo das chuvas, então é o tempo da planta, da colheita, não tinha nada a ver com o que tem hoje. Tudo hoje está tudo mentiroso, né? Usou digo para outra coisa. É tudo diferente, não tem nada disso, né? Então, todas as festas tinham um ritual, uma celebração. Por isso, as festas das tendas, que hoje nós estamos celebrando aqui, Joaquim foi fazer a oferta dele, era a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes já estava lá. Ela chamou Pentecoste por causa do grego. Como tinha lá no grego, Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. Então, essa festa, era obrigação do avô, da avó, do pai, da mãe, ensinar os seus filhos todas essas festas. Essa participação na vida do filho na igreja, no templo, em Deus, né? Naquele tempo era o templo. Não existia igreja como temos hoje, mas é um templo como ele. Então, existia um templo, então era obrigação do avô ou da avó, por isso que vai falar a leitura de hoje. Vamos fazer um elogio aos famosos dos nossos antepassados, através das gerações, porque eles foram ensinando, desde que saiu do Egito, a história de que saiu do Egito, os 40 anos no deserto, aí depois vem os juízes, depois vem os profetas, e aí vai contando toda a história de cada profeta. Se for perguntar para nós aqui, os profetas, nós vamos passar vergonha. Não conhece? A maioria não conhece a Bíblia. Como é que vai ensinar os filhos? Né? Nem vou falar os profetas, os apóstolos. Se for perguntar os apóstolos, a gente passa vergonha de cor. Se for contar a história de cada apóstolo, então a gente morre de vergonha, porque não sabe. Tem gente que não leu um evangelho ainda. Né? Não sabe nem a história do evangelho. Um evangelho. Temos 4 evangelhos sinóticos, mas não sabe, não conhece. Porque não aprendeu, não leu, não guardou, não tem no coração. Não tem os mandamentos no coração, por isso que a gente vive pecando, fazendo coisa errada, né? Por isso que a gente vive brigando, vivendo uma vida parece totalmente distorcida da realidade de Deus. Por quê? Porque não lemos, não mergulhamos. O catecismo da igreja, então, por que as pessoas abandonam a fé? Porque não conhecem o catecismo da igreja católica. Não leu nada, não sabe nada, não tem resposta. Quando alguém pergunta para ela alguma coisa, ela não tem resposta. Quando o neto pergunta, quando um filho pergunta, às vezes, para o pai, certas coisas da vida religiosa, ele fala assim, pergunta para sua mãe. Ou vai na mãe, mãe, o que é isso? Se é assim, pergunta para o seu pai. Não sabe. Por quê? Porque não se interessou, não buscou. Eu lembro da minha avó, ela não sabia escrever. Mas o que essa mulher sabia de oração, que ela sabia de história de Deus, é impressionante. Porque se interessava pelas coisas de Deus. Se interessava. Ela contava as histórias para a gente de Natal, como é que aconteceu. Por quê? Porque se interessava. A pessoa se interessa pelas coisas de Deus, ela vai contar as coisas de Deus para o outro. Às vezes conta tanta história, mas não conta. Não sabe as histórias bíblicas, não tem conhecimento, porque está longe da fé, está vivendo algo assim muito superficial, vai até a missa, participa, mas não tem como educar o neto, não tem como educar o filho, porque não conhece a palavra de Deus, não sabe a história, não sabe nenhuma história de um santo, né? Tem gente que não sabe a história de nada da igreja. É uma vergonha. Tem pai, tem avô, tem avó, tem tio. Tem pessoas que convivem, não sabem nada da igreja. Sabe de futebol, sabe de muitas coisas. Menos da fé em Deus. E essas outras coisas tudo vão passar. Ele está falando desses homens que eles ensinam os netos e esses serão melhor do que ele. Que ensina as suas netas, os seus netos, e eles serão melhores do que nós, porque nós ensinamos. Se a geração está ficando perdida, é porque nós, pais, avós, não estamos ensinando.
É porque fica só na responsabilidade, às vezes, de mandar lá para a catequese. Né? A catequista tem que se virar para dar uma informaçãozinha para os meninos. Chega em casa, ele não pode perguntar para o pai e para a mãe, porque não sabe, eles não vão responder. Mãe, qual que é os 10 mandamentos? Pronto, aí morreu de vergonha. Aí vão ficar tristes. Mãe, quais os mandamentos da igreja? Aí pronto. Qual que é os 7 pecados capitais? Aí passa a vergonha, não sabe nada. E às vezes a gente achando que está vivendo bem. Mas longe de Deus, ó. O coração está longe, o pensamento, os desejos. Por isso que a gente vive uma vida de aparência. Eu sou muito devota. Meu amigo, devoto não vai resolver, porque não sabe nada de Deus. Não sabe ensinar. Não sabe falar. É preciso que nós aprendamos com o São Joaquim Santana. Ele era um homem que mergulhou depois, tornou-se sacerdote do templo. Ele quis dedicar a sua vida. Ambos vamos fazer o quê? Deixar uma geração muito melhor. Olha a geração de Joaquim e Ana. Maria, a mãe de Jesus. Essa é a geração nossa. Nós temos que prismar para educar os filhos na fé, para que ele tenha uma geração melhor, senão vai se perder nesse mundo hoje. Se não tiver Deus no coração, se não aprender de Deus, não vai ter mandamento, não vai ter lei, não vai ter ensinamento. Como que vai viver? Então toda a rebeldia, toda a fraqueza que está em nós é porque nós não conhecemos e não temos esta graça no coração. E se nós não ensinarmos, nós vamos ter uma decepção terrível de ver a nossa família se perder, porque vai ficar longe de Deus. E nós que deixamos de ensinar os nossos filhos, nossos netos, as gerações nossas que virão futuramente. É você, não tem outra pessoa não. Seu filho vai ser, fruto do seu ensinamento. Se estão se perdendo, é problema nosso. Porque nós não temos no coração esses ensinamentos de Deus. Deus está suscitando hoje no coração do avô, da avó, essa graça de vocês. O México, em 1854, o governo proibiu de as pessoas irem na igreja, de alguém ensinar a religião. A maioria das avós morreram ensinando os filhos. Eram fuziladas. E elas iam para frente lá morrer, porque elas queriam ensinar a fé aos seus netos. E manteve a fé no coração dos netos escondida. E muitas foram mortas por ensinar a fé. E quando chegar o tempo da perseguição? Nós não estamos nem perseguidos ainda. A gente não sabe. Imagina a hora que chegar o tempo da perseguição. Nós não vamos dar conta. Então nós vamos pedir essa graça hoje, como Joaquim e Ana, nós sejamos esse povo que deixa uma geração que vai falar: meu avô me ensinou a fé. Tão lindo, né? Meu avô me levava para a igreja, meu avô me ensinou a rezar, meu avô me ensinou a falar de Deus, meu avô é um testemunho de Deus para mim, a minha avó é um testemunho de Deus, o meu pai e a minha mãe é um testemunho de Deus para mim. Tão lindo, né? Então essa graça que Deus quer colocar no coração dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que nós somos essa geração. Põe a mão no seu coração. Se você não falou, ainda é tempo. Se você não ensinou, existe um tempo. E esse é o tempo presente. Deus não está olhando o nosso passado. Deus está olhando o presente. O que eu posso fazer de bom para os meus filhos, para os meus netos? Se eu não falei, você vai poder falar: olha, se eu não falei de Deus para você, eu quero falar. É por causa de Deus que nós temos tudo isso. É por causa de Deus que a gente tem essa família maravilhosa. É por causa de Deus que você nasceu. É por causa de Deus que nós geramos essa família. Porque nós casamos na igreja, temos uma família santificada em Deus. E nós queremos que essa santidade, essa maravilha, porque só em Deus nós vamos viver bem. Nós vamos ter princípio, nós vamos ter lei, nós vamos ter dignidade, nós vamos ser essa família honrada, essa família que leva o amor, leva o respeito, que trabalha na justiça. Nós queremos esta graça para o nosso coração. Queremos
Que vocês, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, também permeia por esta graça. Que seja o povo de Deus, a família de Deus, uma família abençoada, filhos abençoados, netos abençoados. Que vocês também tenham as gerações de vocês, uma geração maravilhosa, uma geração de bênção, de graça. Uma geração que fecunda esse mundo com as riquezas de Deus. Nós te pedimos essa graça hoje, pedimos ao Espírito Santo, que assim como Joaquim e Ana trouxeram a nós esta riqueza, Maria, a mãe de Jesus, que nós também sabemos fazer nossos filhos esta família de Deus. Família de alegria, família que traz vicissitude, que traz força, que reacende os corações dos outros com a chama de amor. O Senhor nos dê essa graça no dia de hoje. O que falta para nós aprender, que nós aprendamos e ensinamos nossos netos, bisnetos, tataranetos a viver esta graça. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.